Muito bem, todas as manhãs nós temos a oportunidade de meditar na Palavra de Deus. Cada manhã um de nós tem essa oportunidade de compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para nos edificarmos, obviamente, em primeiro lugar, mas acima de tudo edificar o povo de Deus. Porque quando eu ouço a Palavra de Deus e quando eu ministro a Palavra de Deus, eu tenho a oportunidade de ser edificado duas vezes. Uma vez porque já recebi de Deus no primeiro instante e logo quando eu compartilho eu tenho a oportunidade de ser edificado uma vez mais, não é? E como é bom poder testificar no nosso coração aquilo que a Palavra diz. E nós gostaríamos de meditar hoje num texto que está em Miqueias, no capítulo 7, e vamos ler especificamente o versículo 7. Mas antes, eu queria só trazer um contexto de Miqueias. Nesse momento, o Miqueias, o profeta, ele narra um cenário de quase que guerra civil, não é? De muita violência. Há um momento até que ele diz que cada irmão, não é? Pesca o seu irmão, prende o seu irmão com a rede, não é? Captura o seu irmão com a rede, diz que é tanta violência que o melhor dos homens é comparado com um espinho. Tanto sofrimento, tanta desgraça, não é, que aquela sociedade naquele contexto estava vivendo, e não muito diferente dos dias atuais em que nós vemos a violência acontecendo, né, de forma avassaladora, famílias sendo destruídas, homens, né, matando, o ser humano se matando, se acabando de tanta violência, falta de amor e etc. e tal. E de repente o profeta se vê em meio àquele caos, né, o profeta, o homem de Deus, e ele faz uma ponderação muito importante que nós gostaríamos de compartilhar hoje. No versículo 7 ele diz: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. No momento em que ele vê tanta situação em que pai despreza filho, filha, e filho se levanta contra pai, e ele narra isso nos versículos anteriores, nós vemos o profeta dizendo: olha, eu vou esperar no meu Deus, o Deus da minha salvação, e ele me ouvirá. É interessante que o profeta, ele tem essa convicção de que ele vai ser ouvido por Deus, e é o que nós precisamos ter nos dias atuais, né? Em cada dia, em cada situação que vivemos, precisamos ter essa convicção de que Deus vai nos ouvir, de que Deus é conosco, de que Deus, ele não tem os seus ouvidos fechados. Aliás, Deus diz isso no capítulo 59 de Isaías, nos primeiros versículos, versículo 1 e 2, ele vai dizer exatamente isso através do profeta Isaías, não é? Como boca de Deus ali, o profeta diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. É claro que o contexto de Isaías, ele está falando sobre o pecado do povo, que Deus está atento ao pecado do povo, às coisas erradas que o povo tem feito, o povo de Deus, né? Mas o ouvido de Deus não está gravado para as duas coisas. O ouvido de Deus não está cerrado, não está fechado, não é? Tanto para ouvir as coisas más que as pessoas dizem ou fazem, mas também para ouvir as coisas boas que as pessoas fazem. As mãos de Deus, ou a mão de Deus, não está encolhida tanto para justificar o justo, mas também para punir o injusto, para julgar e condenar aquele que não anda segundo os preceitos da palavra de Deus. Portanto, nós temos que ser como o profeta nesse instante, não é dizer: eu vou esperar em Deus, eu vou esperar no Deus da minha salvação, Ele me ouvirá. Você pode dizer isso com convicção, ainda que Satanás, seus demônios, através de circunstâncias, através até mesmo de pessoas, né, que desavisadamente acabam sendo até instrumentos na mão do inimigo para ferir, para machucar, para dizer coisas que realmente defraudam, né? Ainda que essas coisas estejam diante dos seus olhos, ainda que Satanás tente colocar a mão na sua boca para que você não diga isso, mas você precisa gerar isso no seu coração. Espere em Deus, o Deus da nossa salvação, o Deus que vai nos ouvir. Deus te ouve, Ele nos ouve o tempo todo. Tem gente que pensa que Deus está dormindo. Eu recebi uma ligação há poucos dias, uma senhora dizendo para mim: olha, Deus me disse que não me ama mais e não quer saber de mim mais, e Ele não me ouve. Ele não fala mais comigo, Ele já me disse que não me quer e não me ouve.
E eu tive que perguntar para aquela senhora, mas só está falando de qual Deus? Porque não está batendo, não parece ser o mesmo Deus a quem eu sirvo, em quem eu confio. E aí a conversa chegou assim a um ponto de eu ter que realmente repreender aquela senhora pela besteira que ela estava falando, de que Deus não a ouvia e que Deus estava a rejeitando, né? Deus não rejeita ninguém. Nós é que nos fazemos rejeitados por Deus quando nós dizemos para Deus que não queremos viver a vida que Ele quer, que Ele estabelece para nós. Tem muita gente que diz assim, não, mas eu quero ser livre, eu quero ter liberdade, eu quero viver do meu jeito. Tudo bem, viva do seu jeito e você então vai plantar a sua semente e vai colher o seu fruto. Porque cada semente tem um fruto, cada semente traz um resultado, né? Então nós precisamos entender que Deus nos chamou para uma vida abundante, uma vida santa, uma vida agradável e aprazível aos olhos do Senhor, não é? A vida cristã não é essa vida pesada, como um fardo. Não é fácil você, por exemplo, vencer as coisas do dia a dia, porque a briga ela é muito interna, nós contra nós mesmos, né? O nosso eu, a nossa carnalidade, mas o resto é tranquilo de se viver. Você vencer Satanás não é difícil, porque ele já foi vencido na cruz, portanto você já tem uma vitória garantida a Satanás. A maior luta que nós temos é contra nós mesmos, porque muitas vezes nós plantamos pensamentos dentro de nós que nos fazem entender exatamente o oposto do que o profeta Miqueias está dizendo ali. Eu vou esperar no Deus da minha salvação, o meu Senhor, Ele me ouvirá. Ele me ouvirá. Nós muitas vezes plantamos pensamentos contrários. Não, Deus não está me ouvindo, Deus não me ama, Deus não me quer, vou esperar em quem? Né? Muita gente até deve estar dizendo assim, falando a respeito da morte lá do autor dos personagens, do Chaves, do Chapolin. Quem poderá nos defender? Agora o Chapolin, o personagem morreu, e aí? O que vai acontecer? Não, Deus é quem nos defende, Deus é quem nos guarda, Deus é quem nos livra. Talvez você vai dizer assim, mas você não está no meu lugar, Jean, você não sabe o que eu estou passando, é muita luta, eu estou entre a cruz e a espada, não interessa onde você esteja. Em qualquer lugar que você esteja, seja entre a cruz e a espada, seja depois da espada ou depois da cruz, não interessa, não é? Você precisa estar, melhor dizendo, naquele lugar que é o lugar da vontade de Deus. É verdade que a cruz é esse lugar em que nós podemos nos identificar com Jesus. E cruz não é simplesmente duas madeiras cruzadas, mas cruz fala de renúncia, cruz fala de dizer não para você mesmo, dizer sim para Deus. É o que o profeta Miqueias estava falando. Deus vai me ouvir porque o ouvido dele não está fechado para mim. Ele vai me socorrer porque a mão dele não está encurtada para me atender, para me ajudar, para me socorrer. Ainda que a violência esteja à minha volta, ainda que o mundo esteja em caos, como hoje vivemos, na época dele também não era diferente, não é? Nós podemos confiar que Deus é conosco. Então, que essa palavra possa encher o seu coração dessa certeza de que Deus, Ele está com você aí aonde você está agora. É muito possível que tenhamos pessoas nos presídios nos assistindo. Eu estou citando os presídios aqui porque, aos olhos humanos, né, aos olhos da sociedade, talvez o presídio seria o pior lugar para alguém estar nesse momento. Um lugar de privação, um lugar, né, de sofrimento e etc. e tal. Ou quem sabe num CTI de um hospital, né? Talvez há pessoas num CTI de hospital, né, não nos assistindo, talvez até porque estão em coma, mas alguém possa pensar assim, ainda que a pessoa esteja num CTI de hospital, ainda que ela esteja dentro de um presídio, uma cela, onde há ali pessoas que cometeram muitos crimes e o medo impera e etc. e tal, ainda que seja o lugar pior para o ser humano, que o ser humano julgue ser pior para si, ou possa ser até mesmo dentro do seu quarto, mas o seu quarto você julga ser o pior lugar da face da terra nesse momento, ainda que seja ali, seja qual for o lugar onde você está, Deus está com você, a mão dele te sustenta, a mão dele está estendida para te tirar desse lugar. Apenas diga sim para ele, apenas diga, Senhor, eu creio em ti, eu creio que o Senhor vai fazer isso e eu espero em ti, o Deus da minha salvação. Nós vamos orar, o Serginho vai nos conduzir em oração e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai
através dessa oração, conduzir você também para um lugar melhor, que é o centro da vontade de Deus, em nome de Jesus. Então, ore conosco agora, não é isso, Serginho? Amém, Jean. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor por essa palavra. E nesse dia eu quero orar junto com você, trazendo aí, clamando, né, por estas bênçãos, para que elas se materializem, se efetivem na sua vida e sabendo que, esperando em Deus, é o melhor lugar para a gente estar. Pai, que bom poder é louvar o Teu nome. Bom poder, ó Deus, agradecer ao Senhor pela noite que tivemos, agradecer ao Senhor pela manhã que o Senhor nos dá. A manhã que significa para nós um novo tempo. Esta manhã que significa para a gente o renovo de objetivos, de motivações. Mas, ó Deus, nos traz a marca, Deus, de que o Senhor é quem nos dá a vida, é o Senhor que nos fez acordar, o Senhor que nos levanta para esse tempo. Que esse tempo seja, Pai, de plena confiança no Senhor e nas suas promessas. Confiança em tudo aquilo que o Senhor pode fazer, baseado, ó Deus, na aceitação de tudo aquilo que o Senhor já fez e faz nas nossas vidas. Sabemos que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Portanto, ó Deus, toda sorte de provisões, ó Deus, que precisamos, materiais para esse dia, ó Deus, que o Senhor abra as portas dos céus, ó Deus. Essas janelas sejam, ó Deus, abertas e que o Senhor derrame sobre nós bênçãos sem medidas, conforme diz a Tua palavra. Fazemos prova do Senhor, ó Deus, nesta manhã, ó Deus, porque com os corações rendidos a Ti, nesse momento, ó Deus, nós descansamos, sabendo que o Senhor é quem realiza em nós o Seu querer e o Seu realizar. Venha, Pai, sobre este desesperançado, este que está desanimado, Pai. Como o Jean disse, este que está preso, está enclausurado, ainda que fora de prisões, está enclausurado, ó Deus, por uma enfermidade, por amarguras, está preso, ó Deus, por feridas na sua alma, preso, ó Deus, por essa angústia, que hoje seja o dia da libertação, hoje seja o dia da liberdade em Cristo, pois a Tua palavra nos ensina que aquele que atenta para a lei perfeita, a lei da liberdade, então, ó Deus, nós não queremos ser como ouvintes negligentes, mas queremos ser praticantes operosos dessa palavra. Assim, ó Deus, daremos muitos frutos para a glória do Teu nome. Seja, Pai, a Tua glória, seja a Tua bênção com esse nosso querido telespectador que agora está chorando. Está chorando porque sente, ó Deus, que o Senhor está mudando a sua sorte diante dos seus próprios olhos. Seja, Deus, com esse telespectador que agora, Pai, está ali se derramando diante do Senhor, que mais unção seja sobre eles. Sobre nós aqui na Rede Sup, venha, ó Deus, o fluir da graça do Senhor, ó Pai, para que continuemos, ó Deus, nesse propósito, nessa missão de pregar o Evangelho, usando, ó Deus, dessas câmeras como um púlpito, para poder falar, ó Deus, do Teu amor para muitos outros. Venha sobre a Rede Super a Tua bênção e especialmente sobre o nosso querido telespectador. Todo o favor do Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.